Daí, pessoal, mais uma resolução. Construa um plano cartesiano e localize os seguintes pontos, pares ordenados. Bom, então essa questão aí é só para localizar, né, esses pontos de acordo com o endereço. Lembrando sempre que um ponto qualquer, um ponto P, ele é definido pelas suas coordenadas x e y. Então o y é marcado no eixo horizontal e o x no eixo horizontal e o y no eixo vertical. Esse valor aqui, x do ponto, essa coordenada, é chamada de abscissa. Então o x é chamado de abscissa do ponto, enquanto que o y é chamado de ordenada do ponto. E os dois juntos formam as coordenadas do ponto, ok? Primeiro ponto ali, então, menos 4 e 3. Então, vou marcar menos 4 para x e 3 para y. Então, vou considerar dois quadriculados aqui para cada uma unidade. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Então, aqui menos 4 para x. E para y, eu tenho 3. Então, aqui 1, 2, 3. Na confluência dessas projeções, eu tenho aqui o ponto A. Ponto B, menos 1 e 1. Então, menos 1 para x, está aqui, ó, menos 1. E 1 para y, está aqui, ó, onde eles se encontram. E aqui é o ponto B. Aí tem um terceiro ponto aqui, que na realidade para mim deve ser o C aqui, né? Ponto C. Deixa eu colocar aqui, ó. Ponto C. Esse ponto C é 2 e 1. Então agora é positivo x. 1, 2 e 1 do y. Aí esse ponto está aqui, ponto C. Ponto D, menos 1 e 2. Menos 1, está aqui já o x, e 2. Está aqui o y. Então esse aqui é o ponto D. Ponto E, 13 menos 2. 1, 2, aqui 3 e menos 2. Menos 1, menos 2. Então o encontro das projeções. E aqui é o ponto D. Aliás, ponto E. O ponto F. O ponto F é menos 1 e menos 1. Menos 1 para x. Menos 1 para y. Se encontram nesse ponto. E aqui eu tenho ponto F. Ponto G, 3 e 2. 3 e 2. Aqui é o ponto G. Ponto H, menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Então aqui está o menos 1 com 3. Daí subir aqui. Vou dar nesse ponto. Esse aqui é o ponto H. Ponto I. Um ponto I na origem do sistema. O que é a origem do sistema? A origem do sistema é o ponto 0 e 0. Na maioria das representações, ele vem como ponto O, ou ponto 0. 0 e 0, então, ponto 0 e 0 está aqui, ó. Esse, então, é o ponto I. Depois eu tenho o ponto J, 3 e 3 quintos. Ponto J, 3 e 3 quintos. Bom, aí 3 quintos, para facilitar a tua marcação, pensa que 3 quintos é o mesmo que 0,6. Né? Se tu divide 3 por 5, dá 0,6. Então, tu vai marcar o 3 e 3 quintos. 3 quintos, 0,6. 0,6 é um pouquinho acima da metade. Então, vou marcar ele mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui, um pouquinho mais acima. Esse aqui seria o 3 quintos. Então, 3
e 3/5 daria por aqui, e o J. Ponto K, 1/2 e menos 4. Bom, 1/2, né, metade do 1 aqui, ó. Então aqui é o 1/2. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui, 1/2. 1/2 com menos 4. Então menos 4, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então ligando aqui. Não, o menos 1/2 não é ali, não. Menos 1/2 é aqui, ó. Aqui, né? Porque aqui na realidade é o 1. O 1/2 é aqui, ó. Então 1/2 e menos 4 vai dar nesse ponto. Que aí é o ponto K. Menos 2,5 e menos 3,3. Menos 2,5 é aqui atrás, ó. Menos 1, aqui está o menos 2, aqui está o menos 3. Então menos 2,5 é aqui. Isso com menos 3,3. Então isso aqui é menos 2,5 e menos 3,3. Aqui está o menos 2. 1, 2, 3, 4. Então 3,3 estaria por aqui mais ou menos, ó. E aí projeta nesse ponto aqui. Isso é o ponto L. O ponto M, 2 e 0. Bom, aí 2 e 0 significa que o Y é 0. Se o Y é 0, esse ponto é marcado sobre o eixo X. Por que isso? Porque se o Y é 0, pensa comigo. Olha só, o Y é 0. Então pensa só. Aqui o Y é 3, aqui o Y é 2, aqui o Y é 1 e aqui o Y é 0. Então sobre o eixo X, o Y é 0. Então, sempre que o Y é 0, está marcando o ponto sobre o eixo X. Ok? Deixa eu botar aqui então. X, Y. Então aí eu tenho 2 sobre o eixo X. E esse aqui é o ponto M. O mesmo acontece com N, que é 0 e menos 3. Então, como o X é 0, esse ponto se localiza sobre o eixo Y. Aonde? No menos 3. Isso por quê? Porque imagina, ó, aqui eu tenho um X igual, por exemplo, X igual a 3, X igual a 2, X igual a 1, e aqui o X é igual a 0. Sobre o Y, eu sei que X é igual a 0. Então, sempre que o X for igual a 0, tu está marcando sobre o eixo Y. Quem do eixo Y? Menos 3. Então, menos 3 do eixo Y está aqui. Menos 3 está aqui. E esse é o ponto N. Ok? Bom, então tem a marcação, né? Ficou um pouco embaralhada, né? Usei uma escala pequena aí, enfim. Aí estão as marcações. No exercício 2 ele pede quais são os pontos que pertencem ao primeiro quadrante. Bom, aí lembrando para ti, ó, que os eixos coordenados x e y dividem o plano cartesiano em 4 fatias. Cada fatia é um quadrante. E os quadrantes são de forma fixa, né? Aqui o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, quais são os pontos que estão no primeiro quadrante? O C, o J e o G. O C, o G e o J, né? Mas tem mais algum? O C, o G e o J. Quais pontos pertencem ao segundo quadrante? Segundo quadrante eu tenho vários aqui. Eu tenho o A,
tenho o H, tenho o D, tenho o B, e é isso aí, A, H, B e D. No terceiro quadrante eu tenho o ponto aqui L, tenho também o ponto F, e só isso, né? Só o L e o F. E no quarto quadrante eu tenho aí o ponto E e o ponto K. Tá, e os demais pontos? Bom, os demais pontos estão sobre os eixos. Quando os pontos se localizam sobre os eixos, eles não pertencem nem a um quadrante e nem a outro quadrante, né? São pontos que ficam sobre os eixos coordenados, os eixos delimitadores dos quadrantes. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Forte abraço e até a próxima.